Mais uma vez, nesse domingão, eu costumo dizer que precisa ser dedicado ao Senhor, né? O dia da ressurreição do nosso Senhor precisa ser guardado por nós, não como uma lei simplesmente moral e territorial, mas como um princípio espiritual, para o bem da nossa própria vida espiritual. Eu queria convidar os irmãos nesse momento a abrirem suas Bíblias em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do 19 ao 23. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 ao 23. Gostaria de pedir aí ao pessoal da mídia colocar a NAA, por favor, só para a gente não ter divergência de traduções. A NVI é uma boa tradução, mas só para a gente não ter divergências, por favor. Carta aos Hebreus, quem não está achando, fica entre Gênesis e Apocalipse. É mais para Apocalipse. Mas aí fica fácil demais, né, irmã? Tem que botar uma dificuldadezinha, né? Amém? Todos acharam? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Oremos. Querido Deus e amado Pai, eis aqui a Tua palavra, ó Senhor, ela que, se nós lermos, ó Pai, com as lentes, debaixo do poder do Teu Espírito, ela é capaz de nos levantar do túmulo, nos trazer da morte à vida. Ó Pai, como a Tua palavra diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, a fé também se esvai na ausência da palavra. Por isso, ó Senhor, queremos nos dedicar à palavra essa noite. Peço ao Senhor, ó Pai, que tenha misericórdia de mim e de todos os meus ouvintes, para que, ó Pai, juntos possamos nos deliciar no banquete da Tua palavra. Abre as mentes, abre os corações, para que, ó Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, para a igreja, a casa e vida, que está no Teu reino, que faz parte do Teu reino, possa ser entregue, derramado, para que os Teus filhos transbordem da Tua presença. É o que nós pedimos, ó Senhor, e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amados, conforme a gente tem visto, pregado, ensinado e falado, a carta aos Hebreus, ô glória, confirmação. A carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita a judeus que se converteram à fé cristã. Se nós observarmos o teor da carta, nós vamos ver que ela não faz sentido, já que o tema dela central é exatamente a sombra da lei em contraste com a soberania e a completude da revelação em Cristo Jesus. Não faria sentido ele falar de coisas da lei para uma igreja gentílica. Então é evidente, né, através de uma análise aí de hermenêutica, que ele está escrevendo, de exegese, claro, ele está escrevendo a judeus que se converteram à fé cristã. Não se sabe qual é o autor da carta ao certo. Pelo estilo da leitura, alguns consideram que é Paulo,
porque Paulo foi um dos que lutou muito contra o movimento dos judaizantes nos primeiros séculos, que queriam preservar as sombras da lei judaica nos cultos cristãos e nas igrejas gentílicas, ou seja, nas igrejas de não-judeus, mas não há nenhuma confirmação disso. Por isso que na tua Bíblia de estudo, na tua Bíblia comum, você vai ver que o autor de Hebreus aparece aí como desconhecido, porque não há consenso em quem foi o verdadeiro autor da carta, e Paulo não foi o único, com certeza, que lutou contra esse movimento, esse retrocesso, né, da fé para, de novo, as sombras da lei. E debaixo disso, irmão, nós devemos tomar muito cuidado, porque quando nós deixamos de observar a história da igreja, quando nós deixamos de observar todos os teólogos e pensadores e concílios que vieram antes de nós, que, aliás, contribuíram para que hoje nós estivéssemos aqui, a gente faz como Edmund Burke dizia, né? Aquele que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E não é por menos que nós vemos hoje em dia muitos que querem trazer de volta sombras da lei judaica ao culto cristão. Quando, na verdade, trazer... e veja, eu não estou dizendo aqui contra você fazer um lembrete ou trazer à memória o berço da nossa fé e de onde até mesmo veio Jesus o Cristo, a fim de trazer ensino para a igreja. Não sou contra isso. Mas existem alguns que querem trazer de novo as sombras da lei e quase que deixar Jesus de lado, porque Jesus ele é superior à lei. A carta aos Hebreus inteira fala sobre isso. Então, no começo do capítulo 10, você vai ver que o autor ele está exatamente falando isso, do contraste da sombra da lei, como ele diz no versículo 1, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus. Olha como é que é forte isso, né, irmãos? Ele está dizendo com todas as letras. Por mais que um judeu, muito bem intencionado, muito bem colocado, muito bem ensinado e douto nas suas tradições, nos seus costumes, ele diz, nunca vão conseguir ser aperfeiçoados. Porque Jesus mesmo disse, para a fúria dos fariseus, saduceus, escribas e doutores da lei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E até existe, né, alguns, né, do nosso meio, não no nosso meio Casa e Vida, mas no meio dos cristãos, já vi muitos comentários e em conversas que as pessoas dizem assim, né? Ah, não, mas fulano tão bonzinho, só não conheceu Jesus. Eu digo, mas é impossível você ser bom aos olhos de Deus, que sonda as mentes e corações, se você não se achegar a Cristo e recorrer à graça para ser bom. Esse é um dos princípios fundamentais da fé cristã. Eu não sou bom. A palavra vai dizer, Jesus vai dizer, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu dará boas coisas àqueles que pedirem. Ou seja, Jesus está dizendo, não briga comigo, briga com Jesus. Ele está dizendo, se vocês são maus, por isso que, por muitas vezes, Jesus provocou a ira dos judeus e dos fariseus, dos doutores da lei, porque ele constantemente aplicava verdades quais o homem, sem o Espírito de Deus, não consegue compreender. Não vai conseguir, como a palavra vai dizer aqui, eles não vão conseguir ser aperfeiçoados, né? Tanto que ele diz que esse dito aperfeiçoamento era feita uma tentativa de alcançar esse aperfeiçoamento através de sacrifícios de animais, ano após ano. Você vai ver no versículo 1. Os mesmos sacrifícios que ano após ano eles oferecem. Aí ele diz, no versículo 2, se isso fosse possível, ou seja, se fosse possível ser aperfeiçoado, por sacrifícios de animais, eles não teriam deixado de ser oferecidos?
Ou seja, não era para ter um fim? Se o sacrifício é aperfeiçoador e perfeito, ele não precisa ser repetido. Mas não é isso que aconteceu, ele diz. Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, esses sacrifícios ocorrem recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Forte. E aí eu faço aqui um ensaio, né? uma suposição que não é minha, né? Foi o pastor Paul Washer que pregou isso uma vez, eu repito aqui. Ele diz: se eu dissesse para você hoje que eu tenho o poder de transliterar tudo que tem no seu coração, tudo que você pensou só hoje, durante o dia, e dissesse assim, ó, eu vou pegar o que está no seu coração, transcrever e jogar aqui no telão, para todo mundo saber. Meu irmão, você me daria a tua casa, você me daria o teu carro, você entregaria tu, pelo amor de Deus, não faça isso. Depois disso, você ainda acredita que você é bonzinho? Esse é um princípio da fé cristã. Se você se acha bom, você não entendeu o que é cristianismo ainda. Não entendeu o que é fé cristã. Porque a palavra é, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da graça, da glória de Deus. Ninguém merece. Às vezes as pessoas dizem assim, pô, mas muitos cristãos pensam que são melhores, que os outros são soberbos. Eu falo, gente, quem pensa dessa forma? Cadê esse cidadão para a gente dar uma chicotada nele de leve? Brincadeira, né? Porque é exatamente o contrário. Eu reconheço, eu me dobro diante da cruz. Eu recorro a um nome que não é o meu nome. Eu recorro a uma pessoa que não sou eu. E hoje está muito na moda isso, né? A quem você recorre? A você. Acredita no teu potencial. Você é muito melhor do que todos os seres vivos unidos. Existe gente até pregando isso na igreja, né? Dizendo que não, você é maravilhoso, você é lindo, você é belo, você é majestoso. Por um pouquinho só você não é Deus, né? Só que esse pouquinho é um abismo sobre outro abismo. Porque nenhum de nós, por obras, por feitos, por justiça própria, pode se achegar a Deus. Então eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui, inclusive eu, se alguém falasse assim, eu sou o Charles Xavier, né? O X-Men crente. Eu leio a mente e vou botar a tua mente agora, tudo que você pensou durante o dia no teu coração, vou botar aqui no telão. Amados, ninguém sairia daqui orgulhoso. Todo mundo ia sair quebrado, quebrantado. Só que, sabe qual é a verdade, irmãos? O nosso Deus, nosso Senhor Jesus, Ele sonda os nossos corações o dia todo. E Ele vê toda essa maldade. Ele vê toda essa cobiça, todo esse egoísmo, toda essa sensualidade. Tudo, Ele vê tudo. A gente vê um trejeito de alguém, ou um olhar, ou um gesto, e a gente já tira conclusões. Deus vê o coração. Deus vê o que está além da capa, além da aparência, além da tatuagem, ou do cabelo, ou da veste. Ele vê o coração. E Ele, mesmo vendo toda a maldade do meu coração, Ele ainda diz que eu sou dele. Por quê? Porque existe um, chamado Jesus Cristo, que escolheu obedecer à vontade do Pai e glorificar o Pai, e foi perfeito, Deus, homem, duas naturezas indissociáveis de uma pessoa só. Deus e homem perfeitos, caminhando aqui na terra, um mistério que ninguém pôde solucionar em mais de 2000 anos de tentativas teológicas e de concílios. Esse Jesus escolheu morrer por nós.
Por isso, quando nós nos achegamos à igreja, a nossa postura tem que ser de humildade. Eu não tenho como me achegar a Deus, por mais que eu seja o melhor pregador da face da terra, que eu estou muito longe de ser, por mais que eu seja o melhor ministro de louvor, que eu estou muito longe de ser, ou o melhor instrumentista, ou o melhor líder, ou o melhor faxineiro, qualquer coisa, não me dá o direito de eu chegar por essas portas com o meu nariz empinado, porque eu estou aqui por graça. Eu estou aqui por favor, eu moro de favor na casa do rei. Alguém aqui já morou de favor na casa de alguém? Quando você mora de favor, você exige alguma coisa? Meu irmão, se botarem você para dormir no chão, você dá glória a Deus. Se tiver uma pedra como travesseiro, você dá glória a Deus, né? Se te derem um cobertor, você dá glória a Deus. Se não tiver, você vai chegar lá, vai reclamar, ô, me dá um cobertor. Não, você está de favor. É assim que nós estamos na casa de Deus. Nós estamos aqui de favor. E às vezes, irmãos, passa pelo meu coração, eu não vou falar dos irmãos, vou falar de mim. Passa pelo meu coração, às vezes, quando eu enfrento alguns problemas na igreja, e eu digo assim no meu coração, eu não mereço isso, Senhor. Só que o Espírito Santo diz para mim, não, você merece pior. Isso aí está muito pouco para o castigo que era para ter vindo sobre você, sobre os pecados do teu coração, sobre as tuas concupiscências, os teus desejos, os teus prazeres. E às vezes, talvez, os irmãos estão aqui junto comigo, talvez esse pecado possa ter passado pelo teu coração, assim como passa pelo meu às vezes. A gente se acha muito merecedor. E quando a gente se acha merecedor, a gente dispensa, a gente joga todo o evangelho no lixo, porque o evangelho é favor, é graça. Eu não mereço, eu não deveria estar aqui, eu não poderia estar aqui, eu não poderia ter alcançado salvação, eu não poderia ter a graça, eu não poderia nem ter acordado de manhã e levantado da cama. Tudo isso é obra de misericórdia. Se essa verdade penetrasse no meu coração em todos os momentos, em todos os dias, eu teria um coração mais grato. Eu não faltaria nenhum culto. Eu não negociaria a presença de Deus, nem a comunhão dos irmãos. Porque eu entender que eu sou um mendigo com uma doença terminal, que foi curado e recebeu uma doação e um lar, e saúde, e vida, e trabalho, e morada em Deus, qual eu vou morrer e nunca vou conseguir pagar. Se essa verdade penetrasse no coração da igreja com mais verdade, com mais sinceridade, nós não teríamos muitas atitudes que nós temos, nós não teríamos muitos pensamentos que nós temos, nós não julgaríamos o tanto que julgamos, nós não desanimaríamos tanto que desanimamos, porque nós estaríamos firmados na promessa e na história da redenção que foi escrita com o sangue do nosso Senhor Jesus e que nos permite entrar por esse novo e vivo caminho. Esse é o tema do sermão, novo e vivo caminho, porque a série de sermões é? Tá com... Eita glória, chegado um novo tempo. Versículo 19, irmãos. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Portanto, perceba, ele diz, eu posso entrar com ousadia. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque quem me garante, garante mesmo. Porque quem me salvou, salvou mesmo. Eu não preciso mais entrar no Santo dos Santos como o sumo sacerdote era no culto judeu, onde amarrava-se uma corda no sumo sacerdote, ficava alguém do lado de fora, e quando ele entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício anual, se ele estivesse em pecado, ele era fulminado naquele momento. E o auxiliar
Talvez um sacerdote ou um levita que estivesse segurando a corda, ele não poderia nem entrar para pegar ele, senão ele seria fulminado também. Então ele tinha que puxar aquele homem morto com a corda pelo lado de fora e tirar ele dali. Amados, se todas as vezes que a presença de Deus foi manifesta entre nós, nós tivéssemos que confiar nas nossas obras ou no sangue de animais, todos nós aqui hoje, no primeiro louvor, já estaríamos fulminados. Às vezes a gente não entende a gravidade disso. E a gente pensa assim, não, pastor, mas esse Deus aí é o Deus do Antigo Testamento, né? A gente até brinca, né? Ah, o fulano do Antigo Testamento e o fulano do Novo. Mas Deus é o mesmo. Quer uma prova disso? Ananias e Safira entram para fazer uma oferta. Vendem uma propriedade, malandramente separam um pedaço para eles e chegam diante de Pedro. Tudo certo? Pedro diz assim, o que deixou Satanás encher o coração de vocês para vocês mentirem sobre uma oferta? O que acontece com Ananias? Morreu. E aí depois eu brinco, né? Safira deve ter pensado assim, poxa, está chegando tarde para a janta. Cadê meu marido? Aí vem ela também. Ah, meu pai. Da mesma forma que foi com ele, vai ser com você, que os dois tramaram junto. E foi Safira também. Pô, mas esse Novo Testamento está muito doido, né? Mais uma. Estava lá, imperador Herodes, diante do povo. E o povo dizia, é a voz de um Deus e não de um homem. Na mesma hora vem um anjo, ó, feriu-o, e ele, comido de vermes, expirou. A pergunta é, que compromisso tinha Herodes em saber o evangelho? Não interessa, meu irmão. Herodes é culpado, tinha que ter dado glória a Deus. O Novo Testamento também tem seus exemplos. O apóstolo Paulo vai dizer, existem alguns que eu orei para que eles fossem entregues a Satanás, para Satanás acabar com a carne deles, para que a alma se salve. Que Novo Testamento doido, hein? Ou seja, o que Paulo está dizendo, existem aqueles que Deus recolhe antes do tempo, exatamente para eles não se perderem. Porque se Deus esperasse, talvez eles se perderiam. Ou melhor, esse talvez que eu digo é Deus sabe, né? Deus sabe, porque Ele já viu todo o futuro. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Portanto, quando nós entramos na nova aliança, que foi inaugurada pelo sangue e sacrifício do nosso Senhor Jesus, nós não estamos anulando a justiça e o caráter do Deus do Antigo Testamento. Nós só estamos entendendo que agora, esse Deus do Antigo Testamento, que estabeleceu uma lei, uma aliança com um povo falho, com sombras, para que quando Cristo se manifestasse, viesse a perfeição e abolisse as sombras, Ele está dizendo, agora a minha ira não vai estar mais sobre os meus filhos, porque o preço pelos pecados deles foi pago pelo meu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Portanto, eu tenho ousadia para entrar no santuário. Eu entro com ousadia, mas não a ousadia do meu nome, a ousadia do nome de Jesus. Ele garante a minha entrada, eu posso confiar nele. Eu posso confiar nele. Você pode confiar em Jesus. Você pode confiar em Jesus. Ele não te abandona mesmo nos momentos mais terríveis da sua vida. Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele não te desampara. O único que por um momento na cruz foi desamparado para que a ira de Deus fosse cumprida foi o próprio Filho de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Era necessário naquele momento, para que aquele preço fosse pago. Quem era para estar naquela cruz era eu, mas mesmo que eu morresse como Jesus morreu, ainda assim eu não pagaria o preço. Não é por menos que em 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer
que ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ou seja, ainda que eu morresse por uma causa, se não for pela graça de Jesus, eu morri em vão. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, não, mas eu morri, e eu morri por alguém, mas morreu em nome de quem? Porque tem que ser em nome de Jesus. Paulo vai dizer isso. Quando nós nos apegamos a Cristo, nós temos que entender que tudo na nossa vida é Ele. Tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de quem? De Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. O véu que separava o átrio do Santo dos Santos foi rasgado quando Jesus, o sacrifício perfeito, morreu em nosso favor. E agora nós podemos entrar lá sem cordas amarradas, sem temor de ser fulminado, porque Ele nos conquistou com alto preço, Ele ganhou a nossa alma, Ele pagou o preço, Ele saldou a dívida. E nós somos dele. E ele diz, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 21, ou seja, esse sacerdote é quem? É Jesus, o sumo sacerdote. Agora, olha que interessante, irmãos, o versículo 22. Cheguei até a comentar, dar uma palhinha desse sermão no Academy. Aproximemo-nos com um coração sincero. Percebe que ele não diz assim, aproxime-se santificado. Aproxime-se em jejum, hein? Aproxime-se depois de ter orado 12 horas de joelho, hein? Aproxime-se depois de ter lido a Bíblia toda, hein? Aproxime-se depois de ter passado pela classe toda de batismo, ter se batizado 7 vezes como Naamã. E ter visto um machado flutuar. Não, ele está dizendo só o seguinte, se aproxime com sinceridade. Ele diz, eu entro com ousadia no santuário, pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho, a nova aliança que Ele estabeleceu sobre nós. Eu tenho um grande sacerdote, ele diz, só não se aproxime dele com falsidade. Não aproxime-se dele sendo alguém que você não é. Não aproxime-se dele fingindo algo que você não é. Não se aproxime dele escondendo pecados. Não se aproxime dele escondendo falhas. Não se aproxime dele escondendo a tristeza. Não se aproxime dele escondendo o lamento. Porque aí você vai ter dificuldades para permanecer no lugar santo. Mas se você se apresentar com sinceridade, você pode ter certeza que Jesus vai abrir os braços para você, vai bater a sua porta e vai cear contigo. O que acontece muitas das vezes, irmãos? Nós fomos mordidos por um mosquitinho das igrejas do século 21. Que mosquitinho é esse? Não, eu tenho que chegar na igreja. Para! Performance. Mostrando para os outros, para sair bem na câmera. E com isso, sabe o que a gente faz, irmãos? A gente exclui o lamento da igreja, do culto. Em muitos lugares por aí, você não pode mais lamentar no culto. Você não pode chorar no culto. Eu me lembro da época do Covid-19. Milhares de pessoas morrendo. Espero que não derrube a live, porque eu falei o nome, né? Milhares de pessoas morrendo. E tinha gente na igreja. Para! Mas peraí, mas será que os crentes são incapazes de chorar pelo luto do outro? Quantos entes queridos você perdeu? Quantas pessoas próximas de você? Lógico que no Rio de Janeiro não precisa ter Covid para perder um ente querido de vez em quando, né? Mas o Covid foi algo diferente. E aí tinha crente que estava performando no culto, esquecendo do luto, esquecendo daqueles que se foram e de suas famílias que sofrem. Aí, ou seja, a família que sofre, meu irmão, ou dá teu jeito, bate palma aqui no meio do culto, finge que está tudo bem, ou então nem vem, porque chegar aqui vai me desanimar também.
É isso ou não é? Chorar com os que choram, a irmã disse aqui. E alegre-se com os que se alegram. Ou seja, não seja um sociopata e também não seja um invejoso. Não seja um sociopata que é incapaz de sentir o sofrimento do outro, se compadecer junto com o outro e chorar junto com o outro, mas também não seja um invejoso, em que o outro conquiste e você, ao invés de celebrar a vitória dele, você fica, por que não fui eu, Deus? Cadê o meu, Deus? Cadê o meu? E quando nós deixamos de cumprir esse mandamento, de aproximar-se com sinceridade, nós vamos morrendo por dentro aos poucos. Porque a gente está aqui no culto, a gente diz para os irmãos que vai tudo bem, porque a gente pegou lá aquela palavra da mulher falando com o profeta, a gente acha que isso se aplica para tudo quanto é coisa, né? Sempre eu tenho que dizer que está tudo bem. Não, irmãos, às vezes você dizer que está tudo bem é uma mentira. Não é se aproximar com um coração sincero diante do santuário, diante da presença de Deus. Aí você pode dizer, pastor, mas se eu disser isso para um irmão, não é o que eu estou falando com Deus. Ah, não é? A palavra de Deus vai dizer que se eu ajudo e visto alguém nu na rua, eu estou vestindo a quem? Jesus, próprio Deus. Se eu alimento ele, eu alimento quem? Próprio Jesus. Ele diz, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Quando foi, Senhor, que o Senhor teve fome? Quando foi que o Senhor teve sede? Quando foi que o Senhor estava nu? Quando você negou a ajuda àqueles que precisaram. Portanto, às vezes, por que nós estamos nos distanciando da comunhão dos irmãos? Por que nós estamos deixando de ir à igreja? Cada dia mais nós estamos relativizando a comunhão da igreja. E nós inventamos uma série de desculpas. Na minha semana, eu sou pastor, né? Então todo mundo aproveita para dar uma desculpa para mim, né? Parece que o pessoal vê assim, pastor, vou inventar uma desculpa. Quando a pessoa vê um pastor, opa, vou inventar uma desculpa aqui para ele. Né? E as desculpas são várias, tem muita hipocrisia. Ah, a igreja fala mal de você. Ah, seja sincero. Rasga o teu coração. Diga que não está tudo bem. Quebrante-se diante do Senhor e diante da igreja. Porque a palavra de Deus vai dizer que onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. E muitos estão usando a desculpa, não, mas Deus está lá na minha casa. Não, mas Deus não está só na sua casa. Deus está aqui também. E às vezes alguns, por dizerem que Deus está nos seus lares, estão se esquecendo que Ele também está aqui. Não nas 4 paredes, mas na congregação do povo de Deus. Reunidos, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Ele diz, aproxime-se, meu querido irmão, minha querida irmã, com um coração sincero. E é uma coisa que eu louvo no pastor Pérez, que quando não está bem, a gente sabe que não está bem. E quando está bem, a gente sabe que está bem. Não esconde. Eu lembro dos tempos da igreja metodista falecida, que... modo de falar, hein, gente? Pelo amor de Deus. Meus irmãos metodistas, amo vocês, tá? Nada contra vocês. Igreja abençoada, onde eu fiz meu seminário. E fui pastor por 4 anos. Eu lembro que muita gente chegava bem, não, mas esse pastor aí... Eu falei, vocês querem um performer, né? Você quer alguém que suba aqui no altar, malhadão, né? Trincado, igual esses caras que tem aí, com cabelo falso, sobrancelha falsa, barba falsa, caráter falso, tudo falso. E diga para você que está tudo uma maravilha, quando ele está no 5º casamento. Vivendo uma vida de mentira, performando diante do povo, e o povo está lá. É isso mesmo, que maravilha. Que homem abençoado. 3, 4 casamentos, mas é uma beleza. 4 mulheres não suportaram ele, mas é uma bênção. Porque se quem está dentro da tua casa não te suporta, irmão, a palavra de Deus diz, aquele que não governa bem a igreja de Deus, a sua casa, como é que vai governar a igreja de Deus?
E a gente ama isso. E Paul Washer vai dizer, os falsos profetas são o castigo de Deus para os falsos crentes. E se você quiser, pode anotar essa. Os falsos profetas são o castigo de Deus para os falsos crentes. Qual é a nova moda hoje, irmãos? Não, eu não me envolvo em muito trabalho na igreja, não. Eu vou lá e tudo tem que estar uma maravilha, uma beleza. Se tiver uma goteirinha, um probleminha, não. Deixa eu ir para lá, que lá não tem problema. Ninguém vai me chamar para ajudar. Está tudo pronto. Eu quero ir onde está tudo pronto. Só que as pessoas esquecem que é obra de Deus. Obra de Deus não para, nunca está pronto. Nunca acaba. Só acaba quando Ele vier buscar a gente ou quando a gente subir para Ele. Não tem fim. O nosso trabalho só terá descanso quando Ele voltar. E eu não estou falando de você trabalhar ininterruptamente, sofrer burnout, ter um piripaque, ter uma parada cardíaca. Eu estou dizendo para que você não desanime da obra de Deus e não deixe de usar os seus dons para a glória dEle, porque esse é o maior uso que você vai ter daquilo que você sabe fazer, é usar para a glória de Deus. Por isso que eu sou feliz, irmão, de usar tudo que eu sei na minha área profissional, eu uso aqui na igreja de bom grado. Porque, primeiro, foi Ele que me deu o dom, foi Ele que me abriu portas, foi Ele que me permitiu ter instrumentação, foi Ele que me abriu oportunidades, foi Ele que me abriu cursos, foi Ele que me ensinou nessa escola da vida. Como eu vou chegar na casa de Deus e eu não vou usar aquilo que eu aprendi? Ah, não, não, só pagando. Ô, meu irmão, me desculpa, mas você não entendeu. Não entendeu a mensagem. Não estou dizendo que você, quando for chamado para fazer alguma coisa na igreja, que tudo tem que ser de graça, irmão. Não estou dizendo isso, os irmãos entendem. Mas eu estou dizendo que usar os seus dons na casa de Deus é o melhor uso que você vai fazer deles. O melhor uso. Então não fique desanimado, irmãos. Não fique pensando assim, eu não estou sendo valorizado na igreja. Eu não estou sendo isso, eu não estou sendo aquilo. Porque, irmãos, aquilo que você sabe fazer e faz até muito bem, foi Deus que te deu. Então quem vai te recompensar é Ele. Eu até conto um testemunho aqui, quando eu estava ainda na igreja metodista, e eu lembro que, mesmo não fazendo questão, né? Eu sempre trabalhei, mas todo trabalhador é digno do seu salário, né? E eu pastoreando a igreja, teve uma vez que eu passei 2 anos sem subsídio, sem nada. O subsídio aprovado na clã e no concílio eu não recebi. E não fiz questão de receber. Até que chegou o momento que, quando eu estava precisando, aquele momento, irmão, que você está precisando, que a corda dá uma apertada, naquele momento veio um irmão, meu irmão, lá da China, lógico que eu estou hiperbolizando, né? E fez uma oferta. Por que você fez essa oferta? Não, eu quis fazer. E supriu aquela necessidade de 2 anos que eu não recebi. Porque quem me paga e quem me dá aquilo que eu preciso é Deus e não os homens. Amado irmão e amada irmã, se você levar o teu sustento, os teus ganhos, o teu trabalho, se você deixar ele no teu plano terreno e se esquecer que existe Deus, você vai sempre passar dificuldade. Mas se você acredita que existe um Deus e Ele é Pai, e que os fios de cabelo da tua cabeça estão contados, e que Ele sabe tudo o que você precisa antes de você pedir, você vai ver milagre, dia após dia, momento após momento, testemunho após testemunho. Porque é assim que Deus faz, Ele prova a sua fidelidade para conosco. Ele poderia não fazer, mas Ele faz, porque isso faz parte do caráter de Deus, de quem Ele é. Ele é abençoador, Ele é fiel, Ele é justo. Mas, quando você estiver bem, não se esqueça dele e da sua casa.
Eu tenho um testemunho de um irmão amado, que quando era assalariado, devolvia o dízimo na casa do Senhor, fazia suas contribuições regulares. Amado, com rigor. Deus abençoou, ele abriu uma empresa, conquistou coisa, a primeira coisa que ele tirou foi o dízimo. E aí eu lembro que na ocasião eu ainda procurava saber disso, porque eu era... Aqui eu também sou pastor, mas eu disse, pastor Pérez, eu não quero saber. Dessa vez, pastor... Bom, mas eu preciso do tesoureiro. Eu falei, eu faço qualquer coisa. Eu lavo o banheiro, eu subo no telhado, mas não me bota para ser tesoureiro, que eu não quero saber. Eu não quero. Me entristece, me tira da graça, eu não quero saber. E aí eu lembro de ter confrontado esse irmão. Aí esse irmão, como todo bom justificador, né? Ele disse assim para mim, pastor, mas eu já vi gente, por causa de contribuições, por causa de dízimo, sair da igreja. Eu falei, eu também já vi gente que era assalariado e era fiel. Quando Deus honrou e abriu uma empresa, esqueceu de Deus e da sua casa. E essa é a verdade, irmão, sem tirar nem pôr. A gente esquece da casa de Deus. E eu não sou a primeira pessoa que fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Por que habitais vós em casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Ah, pastor, mas isso é do Antigo Testamento. Tá, e quando Abraão entregou o dízimo de tudo que ele teve nos despojos de guerra aos pés de Melquisedeque, ele estava obedecendo a que lei se Moisés veio depois dele? A que lei Abel e Caim estavam obedecendo quando eles entregaram ofertas a Deus? A que lei Ananias e Safira e todos os outros discípulos do primeiro século estavam obedecendo quando eles pegavam suas posses e entregavam aos pés dos apóstolos? Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Que lei? Cadê a lei? Está escrito na Bíblia que você tem que entregar o teu terreno, a tua casa? Não, mas eles davam. Por quê? Porque eles não esqueciam da comunidade. Hoje nós estamos deixando o individualismo mundano e demoníaco entrar na igreja. Deus pensa em povo, Deus pensa em igreja, Deus não pensa em eu, Deus pensa em nós. É por isso que muitas das vezes nós entramos em desertos, e todas as vezes que a gente entra no deserto, a primeira coisa que a gente quer fazer é se isolar de quem mais nos acolhe. E quando Deus te chama para no meio do deserto, você estar no meio da comunhão, porque ali você vai ser fortalecido, ali você vai receber uma palavra, ali você vai ouvir testemunho de pessoas que passaram pelo mesmo problema que você, ali você vai ser admoestado e exortado a permanecer no caminho. Não deixe o eu ser mais forte do que o nós. Porque até quando Jesus fala para os seus discípulos para decidir sobre a exclusão de um membro e de considerar ele como um ímpio, ele diz, reúne todo mundo para decidir isso. Não faz sozinho, não. Pô, mas ele está falando com apóstolos. Apóstolos, segundo a doutrina cristã, a majoritária doutrina cristã, aliás, nós entendemos, né, que o ministério apostólico ele terminou, né, com os 12, né, mais Paulo. Por quê? Muito simples, só observarmos a história da igreja, nós vamos ver que nenhum apóstolo foi levantado dos que eram discípulos dos próprios apóstolos. Então, nós temos discípulos dos apóstolos citados em documentos da igreja primitiva que não eram chamados de apóstolos, mas de bispos e presbíteros. Logo, a gente entende que o apóstolo deveria ser uma testemunha ocular de Jesus, alguém que andou junto com ele e que foi separado pelo Senhor diretamente. Mas alguém poderia dizer, pô, Senhor, mas o Senhor está falando com Pedro, com Tiago, com João, com apóstolos, com gente que te viu orar, que te viu jejuar, que estava lá quando o Senhor suou sangue no Getsêmani, dormindo, mas estava. A gente não tem autoridade para excluir o membro sozinho? Jesus diz não. E aí, nesse contexto, que essa palavra se dá. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Se você abrir a sua Bíblia agora e ver o que vem antes disso, é exatamente o tema, a exclusão de um membro. Se teu irmão pecar contra você, vai até ele. Não conseguiu, chama uma testemunha. Não conseguiu, chama os presbíteros. Tinha um monte de hipócrita. Não tem problema. Nós temos um monte de hipócrita. Não
tem problema, nós temos espaço para mais hipócritas. Pode se achegar. John Piper, inclusive, vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: se você vive à altura do que você prega, a sua pregação é muito fraca. Por que ele diz isso? Ele diz porque eu falo de um Cristo e de uma santidade que eu mesmo luto para ter. Eu falo de uma palavra e de uma verdade que eu também estou lutando junto para alcançar. Ele diz nesse sentido, né? Não de você ser um hipócrita, de você ser um ímpio pregando santidade, mas ele diz, eu estou falando de valores e de princípios que eu também luto para alcançar. Apóstolo Paulo vai dizer isso: não julgo também havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Paulo diz o quê? Apóstolo. Não julgo havê-lo alcançado. Não alcancei. Em outra oportunidade, Paulo diz assim: porque o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Que miserável homem que eu sou. Quem libertará a minha alma desse corpo mortal? Aí ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele se coloca de joelhos e diz: se não for Cristo, não tem jeito. Não dá, sem Jesus não dá. Portanto, amados irmãos, servir a Jesus está intrinsecamente ligado a estar em congregação. Eu digo que o primeiro passo para você abandonar a fé é você se afastar da igreja. Primeiro passo. O segundo é você inventar que todo mundo é hipócrita. O terceiro é você pensar que você é mais santo do que todo mundo. E no quarto é Satanás te abraçando e dizendo: tá certo, meu filho, é isso mesmo. É a verdade, irmãos. E eu não nego aqui, irmãos, que existem irmãos, talvez irmãs do nosso meio, que passaram por coisas ruins na igreja. Eu também passei. Também passei. Passou por problema na igreja? Eu também passei. Podia falar alguns aqui, mas aí tudo vai virar uma choradeira aí mesmo. Deixa para lá, deixa para lá. Mas eu tenho certeza que os irmãos, assim como eu, passaram por problema na igreja. Discordaram de coisas, de posições, né? Foram voto vencido em algumas ocasiões. Tiveram problemas. Mas não é porque nós tivemos problemas que, fugindo deles, nós vamos nos tornar melhores. Quando se tem um problema, você vai até o problema e resolve o problema. Eu lembro muito de, às vezes, quando chegava uma pessoa na igreja, Jardim Oceânico, acontecia muito isso. Aí chegava lá: não, porque, pastor, eu vim de uma outra igreja, mas me perseguiram, me bateram, me machucaram, me fez... Eu falo: tudo bem, irmão, mas então você foi a vítima. Sim, e você é crente. Sou. Conhece a palavra? Conheço. A palavra diz: se você tiver algo contra o seu irmão, o que você tem que fazer? Você foi? Não, nem tentei. Então, quero muito te receber como membro aqui, mas resolve o teu BO. Se você precisar de ajuda, podemos ajudá-lo. Precisa de testemunhas, podemos ajudá-lo. Mas eu não sei da tua situação, eu não ouvi o lado do teu pastor, e é muito fácil tirar um pastor como inimigo, né, irmão? A maioria das vezes ele ouve coisas em gabinete que ele não pode falar, mas o irmão pode falar o que ele quiser. E a gente, como ouviu de gabinete e preserva a ética pastoral, a gente tem que levar para o túmulo. Nem a esposa sabe. Tem coisa que eu tratei em gabinete que a minha esposa não sabe, não vai saber nunca. Mas um irmão pode inventar qualquer coisa. E não estou dizendo que não existam pessoas que sofreram abusos de poder por parte de pastor. Não estou dizendo isso, eu sei que existe. Mas nós, se somos crentes tão maduros como nós dizemos que somos, se nós somos crentes tão aos pés da cruz como nós dizemos que somos, nós precisamos nos empenhar e resolver nossos problemas. Porque se nós não resolvermos aquilo que está no passado, nós não vamos conseguir entrar nesse santuário. Que a palavra de Deus diz: se você vem trazer uma oferta ao Senhor, tem algo contra o seu irmão, deixa a oferta do lado, resolve com o teu irmão e traz a sua oferta. Se ele fala isso sobre dinheiro, irmãos, sobre oferta, que dirá sobre a gente entrar na presença de Deus?
E é com isso que ele está dizendo aqui. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração, olha isso, irmãos, purificado de o quê? Fecharam a Bíblia. Não fecharam, eu não quero acreditar nisso. Está esperando a cola chegar ali, ó. A cola chegou, vai. Purificado de consciência. Quem está dormindo, dá um glória. Amém, todo mundo ligado. E o corpo lavado com água pura. Olha, ele diz, ó, aproximemo-nos com quê? Sinceridade. Eu já expliquei aqui com irmãos, coração sincero. E depois ele vai dizer, ó, em plena certeza de fé, porque eu só consigo me aproximar com sinceridade se eu sei muito bem em quem eu creio. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que para fazer infinitamente mais do que peço ou penso. Às vezes você vai resolver um problema com o irmão, você pensa, eu vou me lascar. Eu estou indo lá, mas eu vou me arrebentar. E Deus é poderoso, Ele quebranta o coração daquele irmão, faz com que aquela conversa seja maravilhosa, os dois choram, os dois se abraçam, os dois resolvem e saem dali fortificados e mais firmes do que nunca. E o diabo perde mais uma vez, porque a palavra de Deus é fiel. Mas quando nós nem tentamos, nós não podemos dizer que Deus quis ou não quis de tal forma. Nós não fomos. Nós travamos, paralisamos. Nos esquecemos da palavra. Por isso que a palavra diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ora, se a fé vem pelo ouvir a palavra, a fé também vai embora quando eu deixo de ouvir a palavra. Se eu tenho a palavra gravada na tábua do meu coração, eu tenho fé. Mas se eu paro de ouvir a palavra, paro de me basear na palavra, eu perco a fé. Eu naufrago na fé. Então, com plena certeza de fé, eu tenho meu coração purificado. Olha como é que eu purifico meu coração. Com sinceridade. Eu não purifico meu coração subindo escadaria de joelho. Eu não purifico meu coração. Nós estamos falando de ceia do Senhor, né, irmãos? Aquele que não discerne, né, a si mesmo, come e bebe em juízo. Todos aqui, não importa se são visitantes ou membros, são convidados a participar da ceia do Senhor, porque a ceia não é da casa de vida, a ceia é do Senhor. Se você purificou o teu coração, se aproximou com sinceridade, pediu perdão pelos seus pecados, você venha e você tome ceia. Em nome de Jesus. Ah, mas não preciso ser membro? Não. Não precisa ser batizado? Não. Se você está aqui hoje é porque Deus está te chamando à mesa. Você não veio aqui para ser condenado. Você não veio aqui para ser abatido, para ficar fora da mesa. Não, você veio aqui hoje para sentar à mesa com o Senhor. Porque Ele está presente aqui. Como é que o meu coração é purificado? Com sinceridade e plena certeza de fé. Eu não purifico o meu coração, irmãos, com boa teologia, simplesmente. Ah, porque eu estudei muito, eu estou com coração. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz, se eu me aproximo com sinceridade de coração, eu purifico o meu coração. E o corpo lavado com água pura, que é o batismo. 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que confissão de esperança é essa? Que esperança é essa, irmãos? Que promessa é essa? São duas palavras. Uma começa com V e a outra começa com E. Vida eterna. Ponto. Qual é a promessa de Jesus que falta ainda se cumprir? Ele voltar. Não tem mais nada. Está consumado. Está feito. Está concluído. Ele disse que viria. Isaías profetizou. E ele veio. Ele disse que morreria. Morreu. Ele disse que ressuscitaria. Ressuscitou.
Fato histórico. Ressuscitou. E vai voltar. Ele vai cumprir isso também. E aí, quando questionaram o apóstolo Pedro, Senhor, tarda a sua vinda, ele diz, não. Deus é longânimo para com todos. Ele quer que todos se salvem. Ele dá oportunidade para todos reconhecerem suas falhas e seus pecados, quebrantarem-se aos pés da cruz para serem salvos pelo Senhor, pela graça de Deus. Agora, olha, irmãos, o que essa promessa precisa estar guardada. Ele diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Sem vacilar. Pois o quê? Quem fez a promessa é fiel. Nós não estamos sem vacilar porque eu preciso mostrar algo para alguém. Não, eu sou pastor, então eu não posso vacilar, que eu tenho que mostrar para os irmãos que eu estou firme. Não é isso não. Ele diz, você fica firme, você não vacila, porque quem te prometeu garante que vai fazer. Por isso eu posso guardar firme. Não é uma promessa de amigo. Já recebeu aquela promessa de amigo? Não, pode deixar que eu vou te indicar lá no trabalho. Já está certa a tua vaga. Não, pode te deixar, eu tenho um cliente bom para você. Vai chegar na tua mão, obra grande. E você fica esperando. Quem fez a promessa não tem o poder de cumprir. Mas Jesus não. Ele fez a promessa. E ele vai cumprir. Ele tem todo o poder para cumprir. E ele vai cumprir a sua palavra até o fim. Céus e terra passarão, mas a palavra dele não. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. E olha o que ele diz no versículo 24 e 25, para nós encerrarmos. Cuidemos também. Até o momento que ele falou, irmãos? Ele falou, como a gente costuma dizer na teologia, né? Atos de piedade. Eu me achegar até o santuário, eu purificar o meu coração de má consciência, eu reconhecer Ele nos meus caminhos, eu guardar firme a confissão. É tudo aqui, ó, vertical. Agora vem o horizontal. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Me desculpe, irmão, mas isso aqui online não dá para fazer, não. A gente tem que estar presente. Salvo por algum irmão que não pode estar na igreja. Mas é comunhão. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. E olha o que ele vai dizer no 25. Vai ser não dizendo, pô, pastor, já sei, se alterou a Bíblia, né? Não, já estava assim, pode confiar. Não deixemos de... Como é? Costume de alguns, irmão. Naquele tempo já existia gente do Cristo em casa. Já existia naquele tempo, está aqui. Igreja primitiva, Cristo em casa. Não, deixa eu aqui que é melhor. Que aqui eu vou, falo com Deus, eu não fico lidando com aqueles hipócritas. Valeu, Santarrão. Muito legal, você é bom mesmo, é o fera. Se Jesus não existisse, a gente poderia confiar até a salvação em você. Então, cara, né, irmãos? Tem gente que se acha assim, se acha muito bom, né? Muito santo, muito justo, muito melhor que todo mundo. Feliz é o homem que tem a sua confiança no Senhor e não em si mesmo. E o Senhor manda a gente congregar. Ele diz, você vai ver coisas boas. Você vai colher bons frutos disso. Quantas vezes você já não veio num culto e no culto que você teve menos vontade de ir, Deus mais falou contigo? É ou não é verdade? É ou não é verdade? Aquele culto você disse, será que eu vou, não vou, vou. Quando você chega, Deus fala contigo poderosamente. Um irmão que você não vê há muito tempo te dá um abraço. Você sai daqui com uma palavra abençoada, toma a ceia, gasta um dinheirinho na cantina, investe aí na igreja. Aproveita e você diz, não, pastor, isso é aqui que está pingando, eu vou resolver. E você vai fazendo aqui. E quando você vê, tu saiu daqui abençoado.
Não é indireta, não, é direta mesmo. Nós estamos precisando resolver o problema. Né? Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Online não dá para eu animar ninguém, irmãos. Eu posso até gravar um vídeo engraçado com você, com filtro de gatinho, mas não vou te animar ao ponto que a palavra diz, né? A gente tem que se animar no amor, na prática das boas obras. E não deixemos de nos congregar, como é costume do Cristo em casa, século I. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Eu não vou chegar até o final desse capítulo, porque o final do capítulo ele diz que Deus é fogo consumidor. Vamos deixar. Ele vai dizer, porque se a gente continua pecando de propósito, já não resta mais sacrifício, barará, 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 porque o nosso Deus é fogo consumidor. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Às vezes alguém pode pensar, meu Deus, pastor Rodrigo, nosso Deus é fogo consumidor, mas é que assim é na base do medo? Não é medo, é verdade. Ele é mesmo. Mas ele preferiu colocar o filho dele para morrer do que despejar essa ira sobre nós. Qual de nós daria... Eu não daria meu filho por ninguém, nenhum de vocês. Não daria mesmo. Ah, é o fulaninho, irmão da igreja, ou o Oliver ou Serena. Pode ir, meu irmão, te encontro no céu. Oliver e Serena do meu lado. Não tenho essa justiça, eu não sou essa pessoa. Não sou perfeito, sou pecador. Eu prezo mais minha família mesmo. Eu não tenho esse poder, mas Deus fez. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O foco não é no Deus que é fogo consumidor, o foco é no Deus que pode ser fogo consumidor, mas prefere ser salvador. Não deixemos de congregar, irmãos. Não deixe esse mosquito do diabo te morder. Resolva seus problemas. Ore por quem te persegue. Se você for ler lá Romanos 12, é o Romanos 12 inteiro falando sobre isso. Trata bem teus inimigos. Se eles tiverem fome, dá de comer. Se eles tiverem sede, dá de beber. Abençoa, não amaldiçoa. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E isso é possível quando nós temos o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos, irmãos, de ousadia para entrar no santuário, de coração sincero, de guardar firme a confissão da esperança e de cuidar uns dos outros. Para que essa presença manifesta hoje aqui possa permanecer em nossos corações. E o nosso lar, sim, seja um culto a Deus, mas que a nossa igreja também fique cheia dos irmãos que entendem esse princípio e querem viver obedientes à voz de Deus. Vamos orar. Vamos nos preparar para esse momento de ceia. Eu espero que essa palavra tenha falado de alguma forma ao teu coração. Estou longe, irmão, longe, 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 longe da perfeição, longe, como eu estou longe. Como eu tenho coisa para melhorar, como eu tenho coisa para mudar, como eu tenho. Como, Senhor? Mas eu não tenho outra opção a não ser mostrar a graça para o outro diante do Deus que me mostra a graça todos os dias. Querido Deus, amado Pai, nós te adoramos essa noite. Nós te louvamos, Senhor. Porque hoje
nessa palavra que é tua, não é minha. Nós vemos mais uma vez a extensão da tua fidelidade, a extensão do teu amor, a extensão da perfeição da tua palavra, qual não é digna de nenhum acréscimo, porque é perfeita. Ajuda-nos, ó Senhor, no meio de uma sociedade individualista, imediatista, vampiresca, invejosa, iníqua, soberba e hipócrita, possamos continuar resplandecendo como luzeiros nesse mundo, não como aqueles que se julgam melhores do que outros, mas aqueles que inspiram através da misericórdia e da humildade a como um ser humano tem que ser diante do Deus que o observa todos os dias e em todos os momentos. Toma o nosso coração nas tuas mãos. Agora que vamos entrar nesse momento, ó Senhor, ajuda-nos a nós termos esse coração sincero, purificado de má consciência, pelo que? Por não entrar aqui na igreja performando, nem mentindo, nem inventando história, nem dizendo que é o que não é, nem que faz o que não faz, porque, Senhor, Tu conheces o nosso coração, Tu sabe quem nós somos, e não é uma coisa boa, mas podemos ser justificados e santificados pelo Teu sangue sobre as nossas cabeças. Ajuda-nos a viver esse evangelho e de cuidarmos também de animar uns aos outros, incentivar uns aos outros, não esquecer que Deus nos estabeleceu para permanecermos unidos diante da Tua mesa, diante da Tua graça, diante da Tua misericórdia. Toma a casa e vida nas Tuas mãos. Essa obra é Tua, Senhor. Essa obra não é de homens. Esse projeto não é de homens. Nós não somos, ó Pai, aqueles que levam a Tua palavra com leviandade, daqueles que se movem por dinheiro. Nós estamos aqui com o coração, ó Pai, sincero diante do Senhor. Precisamos de Ti. Que essa obra avance para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos. Ajuda-nos. E que esse momento agora, ó Pai, de aproximar-se da mesa, de comer do pão que representa o Teu corpo e do suco de uva que representa o Teu sangue, possamos anunciar essa morte, essa ressurreição, até que o Senhor volte. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, Tua fidelidade e o Teu amor para conosco. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus.